O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica, ao vivo para você, de todo o Brasil, para mais de 180 países. O programa Comarca 10 é uma realização do jornal A Comarca do Mundo Jurídico. Você pode acessar os programas anteriores através do nosso site www.comarcanet.com.br e também pelo YouTube. Digite lá, Comarca 10, escreva 10 e não digite os números 1 e 0. E você poderá acessar a todos os programas anteriores. Quero agradecer a todas as mensagens que recebemos diariamente sobre esse programa, com sugestões, críticas, comentários. A partir de 2010, você poderá assistir o programa Comarca 10 aqui dos estúdios da Just TV. Então, você que tem interesse, quer nos conhecer, mande a sua mensagem. Meu e-mail é ricardo@comarcanet.com.br. Envie a sua dúvida, sua sugestão. E agora divulgue para seus amigos, mande uma mensagem instantânea, utilize o Skype ou o MSN, dizendo que o programa Comarca 10 vai começar. Quero fazer 2 agradecimentos especiais. Primeiro, ao FDJur, o Fórum de Departamentos Jurídicos, que essa semana realizou um evento imperdível aqui em São Paulo, um evento de confraternização. Pudemos encontrar ali as maiores personalidades do mundo jurídico corporativo, gerentes jurídicos, diretores jurídicos, coordenadores dessas áreas dentro das empresas. Você que é advogado de empresa, visite o site www.fdjur.com.br e saiba como participar. Então deixo aqui meu abraço para o José Newton, presidente do Fórum, o Antônio Carvalho, vice-presidente, pela participação. Foi um momento muito especial. E você, no site da Comarca, a partir da próxima semana, poderá então encontrar algumas entrevistas que foram realizadas no evento. É uma sugestão, fique e compareça, veja na próxima semana no site da Comarca. Quero também parabenizar o escritório Guazelli Torrano, inicialmente que começou as suas atividades no Porto Alegre, abrindo hoje uma filial aqui em São Paulo. Um abraço para as doutoras Thelma e Vanessa. Estou aqui com vocês, mas tive que deixar a festa lá, uma festa que está realmente imperdível. Então aqui meus parabéns para o escritório Guazelli Torrano, que tem feito um ótimo trabalho, já é um dos escritórios mais admirados do Brasil, tem uma das suas sócias, a doutora Thelma Torrano, como uma das advogadas com a atuação reconhecida em direito do consumidor. Então receba também os meus cumprimentos. O programa Comarca 10 de hoje tem a grata satisfação de ter 2 personalidades do mundo jurídico, 2 pessoas que eu particularmente gosto muito e admiro. Agora aqui ao meu lado, a Simone Salomão, que eu considero uma das maiores referências em gestão e administração legal do Brasil, e esse vai ser o tema do nosso bate-papo. Simone, obrigado pela sua presença, suas considerações iniciais. Oi, Ricardo, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu também queria agradecer ao José Newton, acho que foi uma experiência incrível, a troca de informações que nós tivemos, conhecer melhor as pessoas com quem a gente troca informação sobre o mundo jurídico corporativo e como ele tem uma capacidade de realização. Também queria deixar meu parabéns ao José Newton e lembrar que o site dele agora está no ar também, www.fdjur.com.br. E vamos conversar um pouco sobre administração. Ok. As perguntas, Simone, já começam a chegar e a primeira eu tenho que fazer, o que todo mundo quer saber é como uma profissional da área de administração chegou no mundo jurídico e chegou para ficar. Conte um pouco da sua história, sua trajetória profissional. Bom, primeiro de tudo eu combinei com meu filho, o Arthur, que a primeira coisa que eu falaria era olá para ele assistir e continuar com a gente, já que ele não pôde estar aqui presente, ele tinha tarefa para fazer. Na verdade, eu nasci no mundo jurídico, né? Eu já, de fralda, já estava dentro do escritório de advocacia, porque minha família toda é de advogado, meu pai no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto.
tenho um grande escritório de advocacia e o meu irmão, muito CDF desde muito cedo, só tirava 9, 10, 9, 10, 9, 10, e eu tirava 5, 6, 5, 6, 5, 6. E meu pai falou, então tá bom, então você vai trabalhar. Então, vai trabalhar. Com 14 anos eu fui trabalhar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque aí eu dei importância para o estudo também, né? Então, eu comecei a estudar e tentar explicar o que eu via no mundo jurídico. Seja cursinho de contabilidade, eu entrei fazendo a parte de contabilidade, o livro caixa, naquela época era livro caixa, fazia o livro caixa. E fui aprendendo muito de como utilizar técnicas de administração, de gestão, para o escritório de advocacia. Então, depois disso, fui fazer administração e, trabalhando com advogados, o que eu percebi era assim, tudo que eu podia ser, a última coisa era ser advogada. Mas eu não conseguia ficar mais longe dos advogados. Então, eu falei, então eu vou entrar nesse mundo de administração para advogados. E aí eu acho que é um grande diferencial que a gente tem. Quando você começa a estudar administração e entender que tudo isso é aplicável dentro de um escritório de advocacia, essa é a grande vantagem, porque muita gente ainda acha que a administração não se aplica, o que você vê em grandes empresas como modelo de gestão não se aplica em escritório de advocacia. E eu acho que tem muita coisa, sim, que a gente pode trabalhar no escritório de advocacia. Ok, muito interessante. Eu já estive nesse escritório, nesse grande escritório de Ribeirão Preto, tive um grande privilégio esse ano de ministrar uma palestra lá junto com a Simone. Realmente é uma referência, é um dos melhores locais para se trabalhar no Brasil. Fica aqui então meu abraço a todas as pessoas do escritório. E aí, Simone, você começou a trabalhar no escritório e chegou um dia que você saiu do escritório e foi para a consultoria, podendo assim auxiliar diversos escritórios. Como que aconteceu essa transição e como tem sido essa experiência na consultoria? Qual hoje são os principais desafios dos administradores de escritório e dos sócios? Bom, na verdade, quando a gente começou o processo de profissionalização no escritório do meu pai, quem nos deu consultoria foi a Ana Luísa Boranga, que é a pioneira no Brasil, que traz todas essas ideias, a Fenaló, o curso da GV, é uma batalhadora na área, e foi ela que foi fazer a consultoria no escritório do meu pai. E num momento da profissionalização, nós abrimos a sociedade. Então, a família saiu da gestão, não saiu inteira, mas entraram novos sócios. E eu percebi, como eu cuidava da parte financeira, que eu precisava abrir mão daquilo para que os novos sócios pudessem se sentir efetivamente donos do negócio. Então, naquele momento, eu vi que seria muito mais útil eu sair da rotina e começar um trabalho de consultoria, de assessoria, e deixando assumir até para ver a bomba que era a rotina financeira de um escritório, de gestão, não só financeira, de várias outras coisas que você tem que tomar. E aí, saindo para essa parte de consultoria, por enquanto, só naquele modelo do escritório, eu comecei a dar consultorias para pequenos escritórios no interior, até que a Ana falou, olha, eu estou precisando de alguém na minha equipe, vem. Eu, no dia seguinte, peguei a mala e fui, né? E foi muito bacana. Eu acho que isso, o fato de você conviver dentro de um escritório de advocacia, desde pequena, ver como se forma, ver gestão de contencioso, ver atendimento ao cliente, ver tudo isso, isso enriquece muito a hora que você vai dar uma consultoria. Mas você, transitando por vários escritórios, você aprende um pouquinho em cada um, a realidade de cada um, o diferencial de cada um. Eles inventam coisas incríveis para controle, para gestão ou para encantar o cliente. Então, isso é uma coisa que enriquece muito. E, querendo ou não, você pega uma ponta positiva de um, acrescenta em outro. Os pontos negativos, você consegue ver que uma coisa que acontece ali também acontece no outro. Ou, se ainda não aconteceu, pode acontecer. Então, esse é o grande charme da consultoria, que eu acho. Você consegue estar sempre se reciclando e sempre trazendo tanto de positivo como prevenindo algumas coisas de negativos que você percebe em outros. O que a administração tem para agregar ao mundo jurídico, aos escritórios e aos departamentos jurídicos também, é que os escritórios são efetivamente uma empresa. É uma grande discussão, e só escritório não é empresa. Não, não é. O escritório é uma sociedade, sim, especial, tem toda a sua característica especial de tributos. Na legislação, ela tem toda uma característica especial. Mas, na gestão, ela
é uma empresa como outra qualquer. Né? Então, essa é a grande diferença. O papel do administrador, hoje ainda, eu acho, que é conquistar o seu espaço dentro de um escritório de advocacia e poder falar das importâncias e de igual para igual com o sócio, como são discutidos os assuntos jurídicos. Essa eu acho que é a grande dificuldade ainda das pessoas que trabalham na gestão, conseguir mostrar a importância e implementar as ideias efetivamente que eles trazem. Então, muitas vezes a gente enxerga os planos, as pessoas fizeram um trabalho maravilhoso, um levantamento, um estudo, ok, obrigado, enfia na gaveta e a coisa para por ali. Então, essa é a grande dificuldade, mas é o grande diferencial do escritório que se profissionalizar também. Interessante você falar da criatividade dos advogados. Eu fiquei imaginando quantas e quantas planilhas diferentes de controle financeiro você já observou nesses anos de consultoria. Cores. Recentemente eu vi uma que falei, que criatividade até para as cores os advogados possuem hoje. Simone, dentro da gestão da administração, hoje muito se fala da área de recursos humanos dentro de um escritório e até dentro de um departamento jurídico. Desde a seleção, recrutamento e até toda a gestão desses profissionais. O que hoje existe, vamos chamar de mais moderno, em termos de gestão de pessoas na área legal, na sua opinião? Bom, o que existe de mais moderno, Ricardo, eu acho que é o mais antigo, né? Quando você fala de gestão de pessoas, eu costumo fazer uma pergunta. Você conhece a sua equipe? Eu acho que o melhor modelo de gestão de pessoas hoje é você conhecer o que a sua equipe quer, é você poder ouvir efetivamente o que a sua equipe quer, e não é necessariamente você implantar ou oferecer tudo o que eles querem, o que eles esperam. Eu acho que a grande diferença é você ouvir, entender e poder falar, olha, eu posso dar até aqui, e isso eu não posso dar, e isso eu nunca vou te oferecer, porque não faz parte do meu escopo e da minha proposta. O que a gente percebe, por exemplo, é que as pessoas falam, nossa, mas eu dou plano de saúde, eu dou isso, eu dou aquilo, e as pessoas ainda não estão satisfeitas. Pode ser que a pessoa, por acaso da sua equipe, já tenha o plano de saúde da família dele, ou já tenha o pacote da OAB. Então, o plano de saúde, para ele, não vai agregar. Né? Então, eu tenho... Outro dia a gente foi no escritório que tinha 100 e não sei quantos benefícios listados para os seus... tanto jurídico quanto administrativo. E a gente fez um trabalho de levantar quais eram os benefícios que eles mais valorizavam, o que eles... E nós tivemos uma grande surpresa, porque a equipe como um todo percebiam 3 benefícios, de 100 e tanto. Por quê? Porque não se comunicava, porque, de repente, não atendiam uma necessidade que eles tinham, porque, de repente, o convênio com os cabeleireiros que eles tinham, com as academias que eles tinham, não eram acessíveis, mesmo com o benefício da parceria. Né? Então, você conhecer a sua equipe, conhecer o que eles esperam, conhecer o que você pode ajudar, o que você pode colaborar, eu acho que é o grande segredo da gestão de pessoas. Não sei se é o mais moderno, mas eu acho que é um grande segredo. E a gente tem que analisar exatamente isso. Questões antigas que não podem ser esquecidas na administração e na gestão, e pode estar aí o segredo. O nosso programa é ao vivo, as perguntas chegam. Obrigado pela sua pergunta, não se identificou. Faço aqui, Simone, atendendo ao nosso neto espectador, ele quer saber a sua opinião sobre a possibilidade ou não dos escritórios abrirem aí as ações nas bolsas de valores. Aqui no Brasil, isso já aconteceu, já falamos sobre isso em artigos. Qual que é a sua opinião sobre essa possibilidade? Vai acontecer no Brasil? A gente pode dizer, talvez um dia, mas haverá então conflitos de interesse entre as decisões dos magistrados? Será que um magistrado vai ter ação naquele escritório? Qual que é a sua opinião particular sobre esse assunto? Eu acho que a gente nem está pronto para pensar nesse assunto ainda. Se eu acho que vai acontecer, eu acho que é inevitável. Tá? Eu não sei, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não sei. Já tem na Austrália, não tem no Brasil. Eu acho que a Inglaterra está estudando alguma coisa. E acho assim, que, por exemplo, a gente começa a falar de administração legal, começa a se dar
valor a administração legal começa a estar um corpo no Brasil de uns 10 anos para trás, mas só a Ana Luísa trabalha nessa área há mais de 20 anos. Nós temos nos Estados Unidos 30 anos, 35 anos, a Legal Association, né, a ALA, que trata de administração. Então, se os Estados Unidos ainda não abriu escritório que tenha ações na Bolsa, estão 35 anos à frente que a gente, pode ser que a gente pense isso para uns 50 anos? Não sei precisar tempo. Na minha visão, eu acho que chegaremos lá. Eu acho que está caminhando. Nós temos grandes escritórios no Brasil. Eu acho que grandes escritórios do mundo já estão no Brasil. Eu não acho, né? Já estão, a gente sabe que já estão aí. E a hora que começar a regulamentar isso, que tiver mais interesse, eu acho que a coisa vai caminhar. E pode ser muito... Então, eu quero fazer 2 destaques sobre esse seu comentário. Primeiro, falar do SEAI, que nós fazemos parte, participamos, que tem feito um ótimo trabalho de divulgação, de conscientização, de cursos em termos de gestão de escritórios aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Então, fica aqui um abraço para o pessoal do SEAI. Segundo os escritórios internacionais, eles realmente estão aqui e em janeiro nós teremos aqui uma entrevista com um sócio desses escritórios que está aqui no Brasil, em São Paulo, e ele vai falar das atividades desse escritório, do porquê eles resolveram abrir aqui uma filial respeitando todas as limitações impostas pela OAB. Então você que nos assiste, fique de olho, fique de olhos bem abertos, porque teremos esse assunto aqui. Simone, você também tem ministrado cursos, especialmente na FGV, sobre esse tema de gestão. E quando um professor ministra uma aula, ele também recebe muito dos alunos. Na sua opinião, qual tem sido a maior necessidade desses profissionais? E aqui falando agora do profissional que faz a gestão do escritório, não mais o sócio, mas o gestor. Qual a maior necessidade desse profissional? Bom, eu queria aproveitar e falar, já que nós falamos do SEAI, né, que eu tenho muito orgulho, cresci, aprendi muito com o SEAI. A FENALO também, que traz bastante assuntos sobre gestão, baseada no Congresso Internacional que nós fomos esse ano. Nós temos ido todos os anos para o Congresso, e eu vou falar, o mundo está de olho no Brasil, né? Então, tinham palestras lá no Congresso, o ano passado foi em Seattle, esse ano foi em New Orleans, palestras exclusivas para quem queria entrar no mercado do Brasil. Então, dando panorama do mercado, quer dizer, está muito claro que eles chegarão, os que estão, e receberemos muito mais. Realmente, assim, falar de aula, para mim, é uma coisa muito gratificante, porque é onde eu tenho os maiores retornos, acho que justamente porque eu tenho que estudar muito e porque eu tenho muita troca, muita informação. Esquecendo sócios, Ricardo, e falando dos gestores, eu tenho sentido muito isso. Eles precisam de espaço e eles precisam que as pessoas acreditem que a administração é uma profissão, ela é um estudo, ela é uma ciência e que ela é aplicável, sim, nos escritórios de advocacia. Então, eu acho que o profissional que consegue se destacar mais nisso, que a gente percebe nos escritórios e durante as aulas, é o administrador que tem a formação de administrador e de direito. Porque sempre para o administrador é aquela história. Eu escutei muito isso na minha vida e ainda escuto. Você não é advogada, você não sabe o que você está falando, né? Então, o que eu sinto mais de demanda é isso, de como eles podem fazer para chegar a atingir os sócios, ou transmitir o recado deles, ou efetivamente implementar um projeto. E aí a gente tem vários mecanismos, dependendo do perfil do sócio, dependendo do projeto que quer implantar. A gente percebe muita demanda e muita angústia na gestão de pessoas, e muita expectativa de que o plano de carreira vai resolver a vida das pessoas. Eu falo que aí eu sou uma turca muito paraguaia, né? Porque eu falo que o plano de carreira não é solução, não é a única solução para a gestão de pessoas, mas tem muito essa fantasia que o plano de carreira vai resolver muita coisa, né? Como nós temos, a maioria do Brasil é escritório familiar, né? E se não é familiar, é escritório de amigos que tem famílias. Então, a mistura das contas, né? Como separar
e avaliar a rentabilidade do escritório em si, separando as contas dos sócios e da família, enfim, como avaliar efetivamente o negócio. Então, essas são as duas maiores demandas que a gente tem. Ok. Então, apenas para complementar, a pergunta foi feita pelo Rudney, que coordena a rede Lex Perfecta. Um abraço para você, Rudney, que está nos assistindo de Porto Alegre. E essa é a maravilha da tecnologia, nos assistindo ao vivo. E por falar em Porto Alegre, entramos no assunto Fenaló, que esse ano esteve em Porto Alegre, Pernambuco e Belo Horizonte. E para o ano, como os dizem os pernambucanos, estará de volta a São Paulo, evento que o programa Comarca 10 já participou nos últimos 2 anos e provavelmente está lá em 2010. Realmente essa divisão em 3 eventos multiplicou as pessoas que vivenciam a administração legal, levando aí para 3 grandes capitais. Nos conte, Simone, desses 3 eventos e também dos projetos para a Fenaló 2010. Olá, Rudney. Obrigada pela telepresença. Web presença ou telepresença? Bom, obrigado pela web audiência, digamos assim. Eu estava comentando agora há pouco com o Dr. Luiz que a surpresa que nós tivemos em Porto Alegre durante a Fenaló, com 400 inscritos, fora os participantes, fora os visitantes da feira, a demanda de Porto Alegre foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Já tinha me chamado a atenção o Mercado do Sul, porque eu fui dar uma aula em Caxias do Sul também, que foi muito interessante, e o quantos escritórios tem, escritórios profissionalizados, escritórios com ISO 9000, uma coisa muito interessante. A ideia de levar a feira a esses locais foi realmente sentir a demanda e a necessidade, porque quando a gente faz a Fenaló e tem as palestras, o pessoal dessa região, eles telefonam querendo, olha, vocês gravaram, vocês têm, porque muita gente não tem tempo ou dinheiro até para investir em vir para cá com passagem, hospedagem, fora a inscrição, fora o curso, e deixar 3 dias no escritório de advocacia. Então, foi uma experiência muito gratificante. O mercado de Pernambuco, de Recife, foi também impressionante. O tanto de gente que foi da Paraíba, de São Luís do Maranhão, de Salvador. Quer dizer, o quanto a gente conseguiu congregar esses estados para discutir administração legal. E agora, semana passada, nós acabamos de voltar de Belo Horizonte. Também, assim, surpreendente a participação, escritórios entre os mais admirados, entre os maiores do Brasil, com alto nível de profissionalismo, buscando excelência, buscando destaque, buscando ainda se competir com o mercado de São Paulo. E a gente até brincou, enquanto vocês estão preocupados com competir com São Paulo, a gente está preocupado com competir com o mundo, quer dizer, e tentando trazer isso para a realidade deles também, deles já se preocuparem com o mundo e não mais com São Paulo. Então, foi uma experiência incrível, realmente, a feira passear pelo Brasil. Muito bom. Simone Salomão, referência no Brasil em gestão para escritórios de advocacia. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto. Simone, suas considerações finais e deixe seus dados para que o neto espectador possa falar com você via e-mail. Eu queria agradecer, eu estou sempre à disposição, Ricardo, porque eu acho que quanto mais a gente conversar sobre a administração legal, das dificuldades dos profissionais, o recado que eu tenho é não desistam. Né? Eu acho que eu sou uma prova viva disso, de quanto a gente conseguiu profissionalizar um escritório familiar, que cresceu, hoje também é um dos maiores, é o maior do interior. Então, assim, a administração familiar, muitas vezes a pessoa da família que fica na administração sofre muito com isso, a briga continua em casa. Mas eu acho assim, que se a gente puder dar um recado é que não desistem, acreditem, busquem informação. Agora a gente também tem o livro do curso da GV, de Administração Legal para Advogados, é uma edição da GV, parceria com a Saraiva, já está à venda também. O meu contato, para quem quiser, tem o site www.fenaló.com.br, que vai falar da feira, tem o material das aulas que foram dadas, toda a programação do ano que vem, que será em outubro de 2010, no Frei Caneca. E meu e-mail é simone@albconsultoria, A de amor, L de laranja, B de bola, consultoria.com.br. Pode mandar e-mail, fiquem à vontade, eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou responder. É isso aí. Obrigado, Simone. Obrigado a você que está nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo. Logo depois do comercial, nós temos uma entrevista imperdível
Dr. Luiz Fernando Radulov Queiroz, representando o Departamento Jurídico aqui no Comarca 10. Então, não saia daí, voltamos em 1 minuto. Até mais. Promoção imperdível do Gorilla. Fone de ouvido Bluetooth Nokia BH102, somente R$ 89,00 à vista ou em até 9 vezes de R$ 10,90 no cartão de crédito. Qualidade Nokia e tecnologia Bluetooth com menor preço. Acesse agora www.gorilla.com.br. Você, profissional ou estudante, está em busca de uma oportunidade? Não perca toda segunda-feira, às 20 horas, o programa Negócios e Carreiras. Informações sobre diversas áreas, concursos públicos e formação profissional. Ao vivo, na Just TV. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Promoção imperdível do Gorilla. TV digital portátil Century com tela de LCD 3.5 polegadas. Recebe todos os canais de TV digital e ainda rádio FM, alto-falante frontal integrado por apenas R$ 599,00 à vista ou em até 10 vezes de R$ 56,61 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorilla.com.br. Os melhores bares, baladas, restaurantes e pontos turísticos de São Paulo você encontra em um único lugar. Programa Curtindo São Paulo, apresentado por Suzana Angeloni. Todas as sextas, às 21 horas, só na Just TV. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica, especialmente para você de todo o Brasil e para mais de 180 países, ao vivo pela Just TV. Ao meu lado, o Dr. Luiz Fernando Radulov Queiroz, advogado. E Luiz, eu posso dizer aqui do seu lado que se eu fosse colocar as 10 pessoas que eu mais admiro na comunidade jurídica, você certamente estaria entre essas 10. Já trabalhamos junto em escritório de advocacia e o Luiz sempre demonstrou, além do conhecimento técnico, muito interesse pela gestão, relacionamento com o cliente, profissionalização do escritório e por esses motivos, entre outros, a minha admiração. Obrigado pela sua presença aqui no Comarca 10. Seja bem-vindo. Suas considerações iniciais. Eu que agradeço o convite, Ricardo. É um prazer estar aqui, prestigiar essa iniciativa. Eu acho que você disse que eu estou entre as pessoas que você mais admira. Com certeza, depois de tudo isso que você vem fazendo para a comunidade jurídica e essa iniciativa aqui, que é um negócio super pioneiro, você também está entre as pessoas que eu mais admiro. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Estou à disposição aí para a gente falar um pouquinho de administração, falar um pouquinho do
do outro lado, né, que é a gestão do departamento jurídico. Eu tive o privilégio de estar um bom tempo da minha carreira dentro de escritório. Comecei a minha vida profissional depois de formado num escritório e os últimos anos vem sendo dentro de um departamento jurídico. É muito bom ter essa perspectiva. Então, estou aqui à disposição para a gente falar bastante a respeito desse assunto. Vamos falar. Luiz, até para que as pessoas possam entender a sua forma de enxergar o ambiente jurídico, conte um pouco da sua experiência. Você que já trabalhou em grandes escritórios, já foi estudar fora do Brasil, teve uma experiência, e também já passou por algumas empresas, por alguns departamentos jurídicos. Então, nos conte um pouco da sua trajetória profissional. Vamos lá, de uma forma breve, eu comecei a trabalhar na primeira semana de aula da faculdade, num escritório de advocacia. Me lembro claramente, hoje ainda, como se tivesse sido ontem. Eu ia para o fórum careca. Naquela época ainda se cortava o cabelo dos calouros, né? E não me arrependo nem um minuto disso. Foi uma grande experiência. Então, comecei muito cedo a trabalhar. Sempre trabalhei, no começo trabalhei em escritórios, depois passei por um banco, também dentro da faculdade. Durante a faculdade eu achei que era importante, porque eu gostava muito da área empresarial, ter o inglês. Eu fui para fora, estudei inglês, fiquei 4 meses morando fora durante a faculdade, durante as férias, perdi alguns dias de aula, é verdade. Depois comecei a estagiar no mundo corporativo, fiz meu último ano de estágio na General Electric, e depois fui contratado por um escritório de advocacia no começo. Eu fui o 5º advogado do escritório. O escritório chama Manhães Moreira Advogados, onde a gente teve o privilégio de trabalhar junto. E eu vi o escritório começar e fiquei lá por 8 anos. Quando eu saí, o escritório tinha mais de 100 advogados. A gente passou por momentos interessantes do ponto de vista de gestão, como a Simone mencionou. Participamos muito, tivemos que gerir expectativas das pessoas, tivemos que gerir clientes, tivemos que gerir resultados. Então foi uma experiência muito, muito interessante. Durante esse período, como você mencionou, eu também estive fora do país. Fiquei um ano estudando em Chicago. Fui fazer o meu LLM em Chicago, também pensando na perspectiva que eu queria dar para a minha carreira, que era esse lado empresarial, e também foi uma experiência super gratificante. Quando eu retornei, eu decidi dar um rumo diferente para a minha carreira e comecei a trabalhar em departamentos jurídicos. Trabalhei no departamento jurídico da BenQ, que foi a empresa que comprou a divisão de celulares da Siemens. Isso foi uma aquisição mundial e eu fui contratado para fazer para iniciar a operação, especialmente aquilo que se refere ao lado jurídico. Fiz isso, contratei as pessoas e depois tive um convite para voltar para a GE. É onde eu estou hoje. Eu sou responsável pelo jurídico e pelo departamento de compliance do banco GE Capital, que é a operação financeira, é o braço financeiro da General Electric. Então, eu estou lá até hoje, fazem 3 anos já. Muito interessante. Um resumo dessa longa trajetória profissional. Luiz, recentemente estivemos num evento, juntos, pelo CEAI, e você utilizou, acredito que pela primeira vez que eu tenha ouvido, a expressão ganha-ganha no relacionamento entre escritórios e departamentos jurídicos. Então, aqui é a primeira pergunta também que já chega do nosso internauta. Ele quer saber como que você, que é responsável pelo departamento jurídico de uma empresa, que tem trabalhos contenciosos, tem trabalhos consultivos, vê essa relação entre departamento e escritório. Você diz do ganha-ganha. Eu já sei disso, mas o nosso neto espectador quer entender um pouco mais esse seu conceito e a forma de trabalhar. É isso mesmo, Ricardo. Eu acho que em qualquer tipo de relação, não importa se ela é profissional, se ela é comercial, se ela é uma relação de amizade, se ela é uma relação amorosa, todo mundo precisa se beneficiar daquela relação. Eu não acho que é nada diferente a relação entre a empresa e o escritório de advocacia. O escritório de advocacia está lá, ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa ter lucro, mas o cliente precisa se beneficiar do serviço que ele está prestando. Então,
quando eu digo ganha-ganha, a empresa ela não pode ser hipócrita no sentido de falar eu vou tirar tudo que eu posso, vou tirar o sangue desse escritório para ter os melhores honorários possíveis e pensar que ela fazendo aquilo vai ter os melhores serviços possíveis. Então, assim, os honorários eles precisam ser justos de forma que o escritório realmente se sustente e que o cliente possa exigir uma boa qualidade nos serviços. E a troca tem que ser constante. Eu acho que realmente, para mim, eu considero um privilégio o fato de eu ter passado tanto tempo dentro do escritório de advocacia, ter visto o crescimento do escritório e tudo mais, e agora está desse lado aqui da mesa. Realmente, a gente sabe o que o escritório passa e não é simples administrar um escritório. Você tem que gerenciar a expectativa das pessoas, você tem que gerenciar seu caixa e tudo mais. É uma empresa, a Simone acabou de comentar isso, tem que ser gerenciado como uma empresa. E a troca tem que ser constante, acho que precisa ser um relacionamento aberto, é isso que eu prego com os meus parceiros. Então, assim, temos um problema, vamos sentar, vamos discutir, vamos ver de que forma a gente quer seguir. E só vale a pena seguir se todo mundo ganhar, se todo mundo tiver tirando proveito daquele relacionamento. É nesse sentido que eu digo que a relação precisa ser de ganha-ganha. Muito interessante. Temos aqui outras perguntas sobre relacionamento entre escritório e departamento jurídico, mas o tema do nosso bate-papo hoje é a gestão do departamento. Então, a minha pergunta para você, Luiz, hoje, quais são os desafios do gestor, do administrador de um departamento jurídico? Você pode falar um pouco da estrutura que você tem hoje para administrar e quais são os temas que merecem a sua atenção diariamente? Eu acho que o tema principal a gente tem uma geração nova chegando nos departamentos jurídicos. Acho que a minha grande preocupação é gerenciar a expectativa dessas pessoas. É estar próximo delas, é entender o que elas pretendem, é mantê-las todas estimuladas e rendendo, trazendo resultados para a companhia. Eu acho que essa é a gestão de pessoas é uma preocupação constante e eu realmente acredito que para gerir bem pessoas você precisa estar próximo delas, você precisa entender qual que é a necessidade, o que elas anseiam e prover os estímulos para que as pessoas se mantenham realmente estimuladas, seja através do oferecimento de cursos, seja através de rotações dentro do departamento para que elas possam ver o maior número de assuntos possível. Então, está muito próximo e entender bem quais são as expectativas das pessoas. O outro tema fundamental na gestão do departamento jurídico é entender muito bem o negócio do teu cliente, que no caso vem a ser o teu empregador. O advogado de empresa, especialmente o gestor do departamento jurídico, ele precisa ser um profundo conhecedor do negócio para o qual ele trabalha. E lógico, das questões jurídicas atinentes àquele negócio. Então, eu digo que para mim é um prazer trabalhar em empresa porque eu gosto de negócio. Então, não é esforço nenhum para mim entender o que o meu cliente faz. Então, não foi a minha primeira experiência em banco, mas com essa profundidade foi sim. Eu tive uma passagem enquanto estagiário e tudo mais. Então, aprender como funciona, como se administra, onde se ganha dinheiro, onde se perde, de que forma se estrutura, quais são as relações com os mercados, a cadeia produtiva inteira. Para mim é muito interessante. Então, eu acho que o gestor do departamento jurídico precisa conhecer profundamente o negócio do cliente. E o terceiro é a pressão que qualquer administrador recebe, que é a gestão de custo. A gente estava falando do ganha-ganha agora. Um dos aspectos do ganha-ganha para a empresa que toma os serviços jurídicos, com certeza, é a administração do custo do escritório de advocacia e, principalmente, que costuma ser muito maior, especialmente no nosso caso é maior, é a gestão do custo do contencioso que se gere
ali dentro do departamento jurídico. Essa é uma pressão constante. Então, essas são 3 coisas para as quais eu não posso tirar a minha atenção em momento algum, né? Muito interessante, Luiz. E você disse a respeito da gestão de pessoas, e tem uma pergunta aqui do Paulo de Salvador. Ele quer saber o seguinte: o que um profissional recém-formado deve fazer para conquistar um espaço dentro do ambiente jurídico corporativo? Então, a pergunta do Paulo de Salvador, obrigado pela sua participação. Ele quer saber qual deve ser o perfil do profissional para atuar dentro de uma grande corporação na área jurídica. Interessante tua pergunta, Paulo. Eu acho, fazendo um link, uma ligação com aquilo que eu acabei de dizer, eu acho que o primeiro passo para o profissional do direito que quer seguir uma carreira dentro de empresa é gostar de negócio. Eu acho que assim, você precisa gostar muito do direito, lógico, porque essa é a nossa profissão, é isso que a gente sabe fazer, nós somos formados nisso. Mas quem quer estudar o direito numa profundidade, quem quer aplicar grandes teorias jurídicas, eu acho que dentro da empresa, é lógico que você vai exercitar muito o direito, mas você vai dar uma aplicação muito prática, de que forma o direito funciona para aquele negócio. Então, assim, você precisa gostar de negócio. Acho que esse é o passo número 1. Eu acho que isso não é muito diferente do escritório de advocacia, mas precisa gostar de comunicar, porque você tem interação e gostar de se comunicar de uma forma multidisciplinar. Você tem interação com as mais diversas áreas. O departamento jurídico é uma babel. A gente fala com o financeiro, a gente fala com o RH, a gente fala com comercial, a gente fala com operações, marketing. A gente fala com marketing, a gente fala com todo mundo e a gente precisa se fazer entender. Então, precisa gostar de comunicar, precisa gostar de estar no meio do negócio e precisa gostar de negócio. Eu recomendo fortemente. Eu acho que é uma carreira extremamente gratificante, porque o advogado de empresa, ele faz parte do processo decisório. O advogado do escritório, muitas vezes, com raras exceções não é assim, mas muitas vezes, ele participa de um pedaço da operação. Ele participa de um pedaço do negócio. Então, a perspectiva do advogado de empresa ela é privilegiada nesse sentido, porque ele enxerga a cadeia inteira, do começo, da criação do produto, da ideia, até o eventual contencioso, que acontece bastante. Interessante, Luiz. O nosso tema é gestão de escritório, mas a caixa de entrada aqui insiste em eu perguntar para você os critérios que você usa como gestor de departamento jurídico para selecionar um prestador de serviço. Tenho perguntas aqui de Santa Catarina, Maranhão. Obrigado pela sua participação. E, Luiz, aqui essa pergunta digo que não quer calar. Hoje, um banco como o Banco GE utiliza alguns escritórios, ou um escritório, é uma outra pergunta que nós temos aqui. Eles querem saber quais seriam, então, esses critérios de contratação de um prestador de serviço. Eu acho, Ricardo, a gente usa alguns escritórios. Especialização do escritório é, sem dúvida, um dos quesitos. Então, nós temos escritórios que a gente chama de full service, quer dizer, oferecem todos os serviços, mas de uma forma geral, eu prefiro, e essa é uma opinião pessoal e que eu emprego na gestão lá do nosso departamento jurídico, eu prefiro buscar escritórios que são especialistas numa determinada área de atuação. Então, esse é um quesito. O escritório tem uma especialidade, tem um carro-chefe, tem uma área onde ele se destaca bastante, é um quesito importante no nosso processo de seleção. Outro processo importante no processo de seleção é a forma com a qual eu acesso as pessoas do escritório que vão efetivamente me ajudar a resolver o problema. E aí não importa que esta pessoa é um advogado, é um sócio júnior, um sócio sênior ou o dono do escritório.
Eu quero poder ter acesso à pessoa que me ajuda a resolver aquele problema específico, sempre quando eu precisar e da forma mais rápida possível. Isso realmente é um diferenciador. Quer dizer, não adianta o sócio do escritório sentar na minha frente, fazer uma baita propaganda, ele ser o mestre dos mestres naquele assunto, e quando eu preciso, quem vai me atender é o estagiário da secretária. Eu não gosto disso. Então, a disponibilidade da pessoa, para mim, é muito importante. E, lógico, a gente já falou um pouquinho disso agora, um pouco antes, o custo é um critério importante. Não é nossa intenção esfolar ninguém, pagamos honorários justos, mas também não queremos pagar os maiores honorários do mercado. Então, nós cotamos e fazemos questão de pagar um preço justo. Esses são três dos critérios que eu citaria para a contratação de um escritório. Interessante. Agora uma pergunta do Rio de Janeiro, da Helena. Helena, obrigado pela sua participação. Ela quer saber, no final da relação, quais seriam os erros, se existem esses erros, Luiz, que são imperdoáveis, que não tem como continuar. Então, e aqui ela precisa dessa dica porque ela vem perdendo alguns clientes, diz a Helena aqui do Rio de Janeiro, e ela quer saber o seguinte: qual tem sido, ou quais são aí as justificativas para quem contrata substituir o prestador de serviço na área jurídica? Eu acho que um fator que me desagrada demais, e até foi um fator comentado no evento que você citou no começo dessa nossa conversa, Ricardo, é o escritório que vem, te dá a melhor proposta do mundo, do ponto de vista de custo, e 6 meses depois está na tua frente dizendo, olha, eu vou ter que devolver os processos porque realmente os honorários não estão pagando o meu custo. Isso é uma coisa muito desagradável, e indica claramente que a gestão naquele escritório não está sendo bem feita. Então, isso é uma coisa que me desagrada demais. Outro fator importante que poderia determinar a rescisão de um contrato é a falta de organização do escritório. Então, falando especificamente do contencioso, se o escritório não é capaz de me prover as informações a respeito dos processos que ele administra, isso é uma falha grave. Então, acho que tem um movimento muito grande de informatização em todos os escritórios, onde você tem informações disponíveis sempre, e as mais atualizadas possíveis. Acho que isso está virando uma commodity, e quem não perseguiu isso tem que perseguir com certeza. O cliente quer essa capacidade. E uma outra coisa que eu acho que é um grande diferencial, os escritórios que têm isso se diferenciam, é realmente ser proativo no que se refere à administração do próprio departamento. Então, assim, eu percebi que vocês têm recebido este tipo de ação nessa localidade. A gente tem esta e esta sugestão para resolver esse problema. O escritório que não é proativo, que é o escritório que recebe processo, trata processo e manda a fatura de honorários, eu também acho que é um escritório que tem tempo. Que daqui a pouco, se não mudar, vai ficar para trás. Falando em tempo, o tempo voou e mais uma entrevista do programa Comarca 10 chega ao fim. Aqui, meu amigo, profissional que eu admiro, o Dr. Luiz Fernando Radulov Queiroz, diretor jurídico de compliance do Banco GE. O tempo não nos permitiu mas o Luiz também cuida da área de compliance, com certeza uma grande responsabilidade. Luiz, obrigado pela sua participação. Se você desejar dizer para o nosso neto espectador seus dados de contato para que ele possa entrar em contato com você. Obrigado, Ricardo. Interessante a experiência. Obrigado por ter convidado. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso aqui é o futuro. Nós estamos vivendo o futuro. Acho que é grande iniciativa, realmente. Parabéns. Prazer. Eu
Meu e-mail é o luiz.radulov, radulov, @ge.com. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito do que foi falado aqui, ou se tiver interesse em trocar ideia a respeito dessas coisas que nós conversamos, fica à vontade para me escrever. Também tem uma caixa de e-mails constantemente lotada, mas assim que der eu respondo. Obrigado. Obrigado, Luiz. Esse foi o programa Comarca 10 de hoje. Mande a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica para ricardo@comarcanet.com.br e assista a todos os programas anteriores no YouTube e em nosso site www.comarcanet.com.br. Obrigado e até o próximo programa.